Para a exposição, continuando as exposições em Êxodo, estamos caminhando para o final, do livro. Êxodo 34, nós vamos ler do verso 18 até o verso de número 26. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado, no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Todo o primeiro filho que nascer é meu. Também de todo o seu gado, o primeiro filhote macho de vacas e as ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria, esse vocês podem resgatar com um cordeiro. Se vocês não o resgatarem, ele deverá ser desnucado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos de seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereçam sangue do meu sacrifício com pão levedado. O sacrifício da festa da Páscoa não deve ficar da noite para a manhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Podem sentar, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor e temos o privilégio, ó Deus, de neste momento ouvir a Tua voz e rogamos, conforme a Tua graça, Senhor, apesar, ó Deus, de quem nós somos, rogamos que o Senhor, ó Deus, possa, de fato, declarar as Tuas verdades ao Teu povo com poder e graça. Nos enriquece, Senhor, porque somente a Tua voz pode nos enriquecer, somente a Tua voz, ó Deus, ela pode de fato promover em nós aquilo que de fato deve ser promovido, que é a obediência, Senhor, a disposição para Te agradar. Por isso, Senhor, que assim seja, nós esperamos, clamamos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós vimos em episódio anterior, ou os episódios anteriores, 2 elementos importantes. Nós vimos o Senhor falar sobre a promessa da terra prometida e declarando que a sua presença não iria subir com o povo, e nós vimos que o povo se arrepende, entende que não haveria sentido esse povo peregrinar sem a presença do Senhor. No capítulo 33, o verso de 1 a 11. Então, você percebe que os desdobramentos, eles são desdobramentos favoráveis para o povo, porque em seguida nós vemos que o Senhor, ele se compromete a renovar a aliança com o seu povo em resposta justamente ao arrependimento do povo diante deste golpe tão severo que era Deus não ir mais com o povo. Então nós nos deparamos no capítulo 34, justamente o Senhor dizendo que iria reafirmar a sua aliança. No versículo 10, a parte B do capítulo 34, o Senhor mostra isso dizendo: eis que faço uma aliança. Ou seja, o Senhor, ele está a renovar a aliança que havia sido quebrada pelo povo quando construiu o bezerro de ouro. Então, irmãos, pensem que uma vez que o Senhor declara a renovação da aliança, automaticamente nós devemos entender que o Senhor, ele começa a estabelecer os termos dessa renovação. E nós vimos, por exemplo,
que logo após o Senhor ter dito que iria renovar a aliança, Deus exige que o seu povo, ao adentrar a terra prometida, não tivesse nenhum tipo de relacionamento com os pagãos, destruísse os seus altares, não criassem laços, inclusive não criassem laços íntimos como o laço de casamento. Então Deus já coloca de cara essa exigência, que nos termos da sua renovação, o povo não deveria manter nenhuma fraternidade com os pagãos, porque Deus estava preocupado e mostrando ao povo uma coisa: se esse relacionamento ele acontecesse, o povo iria cair na idolatria. Então Deus exigiu do seu povo, requereu do seu povo um comprometimento pleno como resposta à aliança do Senhor. É nesse contexto, então, irmãos, óbvio que o Senhor ele vai repetir as inúmeras exigências de sua aliança, e ele vai acrescentar outras. Ou seja, irmãos, a partir de agora o que a gente vai ver é o que a gente já viu, só que com ênfases diferentes. Então, é uma dúvida, pelo menos foi minha, e também quando a gente vai ler alguns autores, e ouvir alguns pregadores, e é uma dúvida, prega ou não prega, porque a gente vai repetir inúmeros sermões que nós já pregamos anteriormente, e acho que um ponto importante que nós devemos entender é: se Deus achou por bem repetir, eu não vou ser mais sábio do que ele achar que não devo fazer isso, porque justamente o Senhor tem intenções pedagógicas. Ora, por que Deus vai repetir tudo? Porque Deus ele vai estar repetindo tudo, porque o povo anteriormente caiu. Então, qual é o objetivo disso? É ajudá-los com essas repetições a preservar o amor por Deus, para que eles não caiam mais no pecado. Então Deus, para esse fim, ele concede diretrizes que vai proteger o povo do pecado e vai sustentar os termos da aliança e corrigir o povo para que o povo não retorne ao mesmo pecado que havia sido cometido. E aqui neste ponto, irmãos, em especial, nós lemos somente esse trecho do capítulo 34, nós temos o Senhor estabelecendo, por exemplo, novamente. Então, se você tem Bíblia de estudo ou alguma Bíblia com notas, você vai perceber que o que o Senhor tem falado aqui, ele já falou, por exemplo, anteriormente no capítulo 25. Então, ou seja, o Senhor ele está novamente aqui estabelecendo algumas coisas, orientando, e neste caso, lembre-se, o Senhor está orientando aqui no capítulo 34 coisas importantíssimas, como o dever da adoração, como ele deve ser adorado, o dia de adoração, ele está estabelecendo aqui, e também ele está novamente exigindo ao povo que o povo ofereça o melhor. Nossa intenção, embora a nossa leitura compreenda do verso 18 ao verso 26, nossa intenção hoje pela manhã é nos deter especialmente às festas, que vai tratar justamente sobre o dever da adoração. Aí nós vamos deixar os outros aspectos posteriormente, ou seja, hoje à noite. Então, o tema do nosso sermão é o Deus da aliança, ele ordena a adoração. E nós aprenderemos, portanto, que os termos da aliança, a graça que nos salva e restabelece a aliança, é a mesma graça que exige a adoração do povo redimido. O Deus que estabelece os termos da aliança é o Deus que exige também a adoração. É o Deus que exige ser adorado. Então, vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer a partir do texto de hoje. Então, o que vimos anteriormente, lembrando, Deus vai e ordena ao seu povo que ele se separe dos pagãos. Nós não podemos esquecer disso. O Senhor não permite nenhuma concessão, nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de afinidade, porque o povo poderia, por causa disso,
cair no caminho da idolatria, e Deus está tão preocupado que ordena aos pais que não entreguem seus filhos a relacionamentos, a casamentos dentro dessa estrutura, para que não se desenrole uma geração idólatra. Então o Senhor estabelece os termos, e esse é um dos termos da aliança anteriormente estabelecidos. Só que quando nós continuamos, devemos compreender que Deus está também tendo outras, ou propondo, ou dizendo, afirmando algo, exigindo do seu povo. E lembre-se, irmãos, tudo isso o Senhor está fazendo para ajudar o povo a preservar o seu relacionamento com Ele. O Senhor está lembrando ao povo as coisas que eles devem praticar, para que o coração do povo seja aquecido e eles permaneçam fielmente agora, uma vez que o Senhor se compromete a renovar os termos da aliança. E a primeira, talvez seja a principal dentro dessa estrutura, manter um padrão regular de adoração comunitária. O Senhor está orientando o povo, estabelecendo, ordenando que se haja um padrão regular de adoração comunitária. E isso fica claro a partir de 3 festas que o Senhor estabelece: pães sem fermento, festas da semana ou festa das semanas e a festa da colheita. Percebe-se isso pelos versos 22, melhor dizendo 18, 22 a 24. Veja: celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. 22. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Então, irmãos, vamos lembrar, analisar aqui as festas. A primeira é a festa dos pães sem fermento. Lembre-se que essa festa ela está conectada à Páscoa, e ela começa justamente com o banquete da Páscoa, e ela dura uma semana inteira. Nesse período, o Senhor proíbe que se coma pão com fermento, recordando assim o que o Senhor objetiva, recordar assim os eventos na noite em que Deus libertou o seu povo do Egito, que eles tiveram que sair com tanta pressa que seu pão não teve tempo para crescer. Então essa é a festa dos pães sem fermento. O Senhor também ordena a festa das semanas, ou seja, na festa das semanas, nós observamos que Deus ordenara, contava-se 7 semanas a partir da Páscoa. Então, a partir da Páscoa se contava 7 semanas, por isso que também ela era conhecida como festa das semanas, e também ela conhecida como festa das primícias. Por quê? Porque contava-se esse período e posteriormente apresentava-se o primeiro fruto da colheita como oferta a Deus. Então, os primeiros frutos do plantio brotavam, pegavam esses primeiros frutos e nessa festa ofereciam ao Senhor, dedicavam ao Senhor. Durante esse tempo, eles glorificavam a Deus por causa da colheita abundante. Em sequência, então veja, a festa dos sem fermento, a festa das semanas, em sequência vinha uma outra festa, que era a festa da colheita ou a festa dos tabernáculos. O texto não mostra mais, as escrituras tentam
em outros momentos explicar, essa é uma festa cheia de alegria, porque o que acontecia em relação dos primeiros frutos, nessa festa acontece no final da colheita, quando todo o povo ele estava observando que o trabalho havia sido feito, o trigo havia sido recolhido e agora o seu plantio, tudo estava seguro. Nesse período, o Senhor ele ordenava que Israel fizesse grandes ofertas ao Senhor durante uma semana e eles deveriam viver em tendas, lembrando sempre os anos que eles passaram no deserto. Então, era uma festa final de colheita, onde eles celebravam em tendas, em barracas, justamente lembrando a providência de Deus, o sustento de Deus, no período em que eles viveram no deserto. E, claro, irmãos, lembrando que era o Senhor, isso era uma festa para celebrar ao Senhor, diante do reconhecimento de que Deus era a providência, de que Deus foi quem sustentou o seu povo durante o deserto. E assim, irmãos, o Senhor estabelece, mais uma vez repete, estabelecendo 3 festas como o padrão de adoração de Israel. Isso vai permear todas as Escrituras. Moisés vai falar em outros momentos, no livro de Levítico, no livro de Número, no livro de Deuteronômio, ou seja, criou-se a partir de agora, com essa repetição, endossando o que ele já havia dito, um padrão de adoração de Israel. 3 festas onde o povo subiria para adorar ao Senhor. Quando dizemos que subiria, porque Deus estabelece que esse lugar será Jerusalém, será o lugar escolhido para a adoração. Então o povo sairá e irá peregrinar em direção a Jerusalém, e lá eles deveriam cumprir essa ordenança do Senhor. E é importante então entender o que diz o verso 24, porque quando na parte B do verso diz assim: ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor seu Deus 3 vezes por ano, é que Deus está prometendo uma coisa. Ora, o povo vai sair, ele vai deixar o plantio, ele vai deixar a terra desprotegida, e poderia, mesmo na subida para a adoração a Jerusalém, deixar o coração no seu plantio, com as preocupações para que ninguém vá e roube o seu plantio, por exemplo, roube da sua terra. E o Senhor está dizendo: suba e não se preocupe, que ninguém vai cobiçar, ou seja, não vai acontecer nada, porque Deus está prometendo justamente proteger os bens do povo, enquanto o povo ele fosse peregrinar a Jerusalém e adorar ao Senhor. Então Deus está aqui prometendo que vai cuidar do povo, quando esse povo estiver fazendo a vontade dele, adorando. Quando o povo for adorá-lo, Deus promete, se compromete a proteger e a cuidar dos bens do seu povo. E claro, irmãos, qual é o propósito disso tudo? Todas elas têm um único propósito. Vocês devem entender, uma vez que nós vamos retomar essa linguagem veterotestamentária, você deve entender que tudo isso, todas essas festas, todas essas coisas que o Senhor volta a ordenar, é para recordar ao povo os fatos da sua salvação, desde o resgate da escravidão, da servidão, até o sustento do Senhor, tanto no passado como no presente. São festas, irmãos, que carregam, encapsulam verdades espirituais a respeito da salvação de Deus. E isso é justamente para que o povo recorde isso. Cada festa dessa tinha um propósito pedagógico de mostrar elementos da salvação do Senhor durante a história, e de como o Senhor foi provedor, de como o Senhor tem sido provedor. Isso, claro, irmãos, um povo que havia abandonado o Senhor, que havia abandonado a Deus para adorar o ídolo, recebe do Senhor mais uma vez. O Senhor endossa para que o povo nutra em seu coração amor pelo Senhor, passe a se relacionar com Ele
e evite novamente voltar ao pecado. Então, todas as vezes que eles celebravam essas festas, eles recordavam os feitos do Senhor. Eles recordavam tudo aquilo que Deus tinha feito. Ou seja, eram 3 festas, irmãos, para contar pedagogicamente a história da redenção e preservar o coração do povo. E aqui, irmãos, embora vocês ouvirão muitas coisas repetitivas dos outros sermões, e não temos como evitar, uma vez que o Senhor vai repetir uma série de coisas, é interessante porque o Senhor ele também vai dar outros focos. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa importante, porque quando nós falamos em festas, neste caso aqui, isso não está nos instruindo a seguir um calendário religioso, como se vê entre os evangélicos, inclusive estranhamente reformados, que comemoram, por exemplo, a encarnação no Natal, a expiação na Sexta-feira Santa, a ressurreição na Páscoa e a colheita no dia de ações de graças. E aí, sabe o que é interessante, irmãos? É que, às vezes, não, pastor, não, eu não sigo o paganismo, eu não sigo as coisas pagãs, eu quero preservar a mensagem. Mas não é isso que acontece na prática, vocês sabem, né? Porque Natal, por exemplo, basta olhar os enfeites da casa, basta olhar os enfeites das redes sociais, as imagens que são colocadas nas redes sociais, as árvores natalinas dentro de casa com os papais que estão lá, os vermelhos destacados nas fotos, os brancos destacados nas fotos, nas imagens. A pergunta que faço é: se isso não é paganismo, é o quê? Se isso não é paganismo, é o quê? Isso é muito estranho, irmãos. Tem muitos pastores presbiterianos defendendo até calendário litúrgico, mas isso é muito estranho. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu não confessei subscrever a confissão e a declaração de pastor nenhum. Eu não confessei, né? Eu num dia na minha ordenação, não disse assim: eu confesso me submeter ao pastor fulano de tal. Eu confessei subscrever minhas confissões, né? Então, é tudo muito estranho. Muito estranho. Um calendário onde você vai tendo práticas. Aí chega o Natal, está lá o cara: eu não creio, eu não defendo isso não, pastor, mas é uma data tão importante. Aí em casa, árvore de Natal, está lá o presépio, está lá vestido de vermelho, a mulher de vermelho, ele de branco. Como assim? Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Sabe por quê, irmãos? Porque, veja, principalmente quando nós entendemos que todas essas festas, elas tiveram o seu devido cumprimento em Cristo. Elas apontavam para Cristo. Na Páscoa, por exemplo, um cordeiro era morto. Na plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, e diz que chegando à plenitude dos tempos, Deus deu o seu Filho. E agora Jesus Cristo é o cordeiro imolado, e agora é aquele que nos livra da condenação, e agora Ele é aquele que nos chama para nos livrar, para nos separar do pecado. Veja a linguagem paulina, abre em 1 Coríntios, capítulo 5, veja o verso 7 e o verso 8. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Veja: joguem fora o velho fermento. Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi
sacrificado. Aí veja o argumento de Paulo no verso 8. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Olha o argumento de Paulo, irmãos. Aqui, por exemplo, Paulo está falando da redenção em Cristo. E Paulo diz a questão da importância de analisar o fermento. O fermento é aquilo que corrompe, aquilo que silenciosamente vai corrompendo, e Paulo diz, quando ele é tolerado, ele vai contaminando toda a massa. Por isso a ordem de Paulo é clara, vocês devem expulsar o fermento. Então, veja, o que nós devemos entender a respeito dessas festas, né? Essas festas, irmãos, elas serviam de sinal de realidades espirituais. O povo de Deus, ele recebe essas festas para, a partir delas, entenderem realidades espirituais. Então, o que o fermento significava para Israel? Israel, irmãos, lembre-se, o fermento havia levedado toda a massa. O povo caiu na idolatria, né? E o que nós devemos entender, irmãos, o que o Senhor está nos ensinando, os pães sem fermento, não é que Deus está estabelecendo uma festa para nós, é que Ele está querendo ensinar a nós o que ensinou em Israel, que a festa dos pães sem fermentos sem fermento é que todo pecado ele deve ser banido. Todo pecado deve ser banido. Então Deus não está dizendo, o meu povo durante todo o tempo vai comemorar tais festas. O que o Senhor está dizendo, por exemplo, através dos pães sem fermento é, tratem o vosso pecado. Deus não está nos dando um calendário. Deus está dizendo, expulsem o pecado da vida de vocês. Vocês não devem negociar o pecado. Vocês não devem administrar o pecado, nem espiritualizá-lo. Vocês devem removê-lo. Isto é, um povo redimido. Veja, olha a lógica. Pães sem fermento. Uma festa atrelada à Páscoa. O cordeiro era morto. O pão sem fermento deveria ser administrado. Então, é inconsequência. Então, qual é a lógica? O cordeiro é morto, o pão é sem fermento. Então, o povo redimido, ele não pode conviver em paz com aquilo que crucificou o cordeiro. Então, o texto está nos confrontando, irmãos, encapsuladamente, para que a gente entenda uma coisa: não há redenção verdadeira sem arrependimento, não há fé viva sem mortificação do pecado, não há comunhão com o Cordeiro sem aniquilação daquilo que ele odeia. É isso que ele está nos ensinando. Ele não está nos ensinando a prepararmos uma festa e todas as irmãs aqui cozinharem um pão e tirarem o fermento. Ele está dizendo, se você morreu, se você está em Cristo, jogue fora tudo que não presta, tudo que o desagrada, tudo que ele odeia. Então, ele não quer que você faça uma festa, ele quer que você aprenda isso, quer que você entenda isso. Então, se Cristo morreu por nós, então Deus está dizendo, o pecado deve morrer em nós. Aquilo que é iníquo, aquilo que é impuro, desonesto e ofensivo, não pode ter abrigo no coração de quem foi comprado por sangue, de quem foi alvo da morte do Cordeiro. Não pode continuar lá. E aí, claro, se nós afirmamos que estamos em Cristo, ser de Cristo, se Ele é o nosso Cordeiro, nós estamos dispostos a viver como um povo verdadeiramente pascual, purificado, separado e consagrado ao Senhor? É isso, irmãos, que a festa dos pães estão dizendo. Se agora você está em Cristo, lance fora tudo que Ele odeia, tudo que não presta. É isso que Ele está nos ensinando. E aí, Cristo não apenas cumpriu a Páscoa como Cordeiro, mas também as festas, as outras que
são consideradas festivais, ou considerados festivais das ceifas, que é a festa das semanas e a festa da colheita. Vocês vejam a relação, por exemplo, que foi exatamente durante a festa das semanas, ou Pentecostes, que Cristo vai e derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Atos capítulo 2, é descrito lá em detalhe, no Pentecostes ou no período, o Espírito Santo desce sobre o povo. Olha, era uma ceifa, era algo que tratava de questões agrícolas, mas houve ali uma relação com Atos 2. Por quê? Porque, irmãos, o que antes parecia falar sobre uma questão agrícola, na verdade apontava para uma colheita espiritual. Naquele dia, irmãos, homens e mulheres de várias nações estavam ouvindo o Evangelho, estavam crendo em Cristo e sendo salvos. Eram os primeiros frutos de um reino que estava se espalhando. Eram os primeiros frutos que estavam brotando. E aí, irmãos, fica claro que a ceifa não é mais apenas da terra, mas agora há uma relação com a ceifa das almas. Então, o Senhor da colheita começou a juntar frutos para si, começou a juntar um povo para si dentre todos os povos. No Novo Testamento, irmãos, há um aprofundamento disso, porque Paulo vai usar essa mesma figura para apresentar o princípio da ressurreição. Se você ainda está em Corinto, vá para o capítulo 15, veja o que é que Paulo diz, no verso 20 a 23, veja o que ele diz. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Olha a linguagem paulina. Sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja, vamos fazer a relação. No Antigo Testamento as primícias eram a garantia, os primeiros frutos eram arrancados, declarados ao Senhor, porque eles tinham a certeza de que outros frutos viriam. Lembrem-se, o povo está ali ouvindo o Evangelho e sendo convertido pelo Senhor. Os primeiros frutos, ou seja, dali, muitos em todo o mundo ouviriam o Evangelho, muitos frutos surgiriam. Mas olha a relação de Paulo aqui. Ele fala de uma primícia e fala da ressurreição de Cristo. Então qual é o ponto? Assim como eles arrancavam também o fruto e dedicavam ao Senhor na certeza de que os outros frutos viriam, Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo não é um evento isolado, mas a certeza infalível da ressurreição do seu povo. O que Paulo está dizendo é o que aconteceu com Cristo vai acontecer com todos aqueles que estão unidos a Cristo. O que aconteceu com Cristo vai acontecer com todos aqueles que estão unidos a Ele. Isto é, irmãos, nós estamos no tempo da colheita, que Deus inaugurou por meio da ressurreição de Cristo e do derramamento do Espírito. O Evangelho está sendo proclamado nas nações, as pessoas estão sendo convertidas, e a expectativa é que o Senhor haverá de levantar os seus do túmulo, né? Ou seja, irmãos,
Longe está o Senhor de dizer que a gente deve fazer uma festa da colheita, a festa das primícias. O que o Senhor está nos exortando, irmãos, é porque nós não estamos vivendo em dias neutros, nós não estamos vivendo em dias comuns. Nós estamos vivendo automaticamente a partir disso em dias graciosos. Veja, a colheita que começou a brotar em Jerusalém, os primeiros frutos que vieram em Atos 2, eles continuam dando, continuam brotando. Pessoas nesse exato momento estão ouvindo o Evangelho, estão crendo em Deus, sendo convertidos para o Senhor, os frutos continuam brotando. Mas também, irmãos, nos exorta também a responsabilidade. Por quê? Porque os princípios dessas festas, elas, e no caso aqui, primícias, ela nos exorta a pensar onde nós estamos colocando a nossa esperança. A ressurreição de Cristo, irmãos, nos lembra de que este mundo não é o fim da história. A ressurreição de Cristo nos mostra que este mundo não é o fim da história. E isso é importante, uma vez que muitos dizem crer na vida eterna, na ressurreição, mas vivem como se esta vida fosse tudo o que existe. Essa semana eu estava refletindo, deitado, pensando, como será o dia da minha morte? Eu fiquei pensando, né? E a gente se preocupa. Por exemplo, eu tenho medo de ficar vegetando, dependendo das pessoas na cama, né? Já vi pessoas da minha família viverem assim. Aí eu fico pensando, meu Deus, não deixe, né? Seja num acidente de carro, num acidente de moto, numa topada, caia, quebra, bata a cabeça, morra rápido, mas não me deixe morrer assim, né? Será que isso é uma parada cardíaca? Como será? Não sei, não tenho como afirmar tal coisa, mas eu tenho como afirmar: eu vou morrer. Nós vamos morrer. Lá em casa a gente tem conversado muito a respeito disso, né? Acontece uma coisa, isso aí, minha filha, isso é um aviso. A gente está mais perto da morte do que você imagina, né? Esses sintomas já estão dizendo: olhe, está na hora de fazer o plano, né, funerário, né? É uma certeza que nós temos, irmãos. Isso é tão, a gente quer fugir tanto, que quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente fica com medo, nosso coração se abala. Um dia onde tudo vai acabar, um dia os meus projetos, os meus sonhos, o meu dinheiro, tudo, a minha grande biblioteca que eu amo, vai ser doada, vendida, vai para uma biblioteca, tudo vai se findar. E o depois, como será? Então, a doutrina da ressurreição, ela quer nos mostrar que nós não devemos fixar os nossos corações neste mundo e ter uma esperança. A festa das primícias, irmãos, ela quer nos apontar não somente de que Deus está salvando, de que Deus continua salvando, mas ela também quer que fixemos os nossos olhos para um futuro que é voltado unicamente para Deus. E aí sim nós seremos sustentados de que a morte, ela de fato será vencida. É nos trazer, irmãos, um olhar diferente para o mundo. É nos trazer uma esperança que mesmo diante de um mal tão horrível como a morte, ainda assim nós podemos viver
ainda que debaixo de uma ameaça tão dura, viver de fato com a nossa mentalidade nas coisas corretas, nas coisas santas. E aí, automaticamente, irmãos, outro confronto é a realidade do juízo. Eu acho interessante porque, geralmente, quando você vai conversar com um ateu, ele descarta a possibilidade do inferno, mas ele acredita na possibilidade do céu, né? E tem muito crente assim, que às vezes entra em batalhas, conflitos espirituais, ele quer rejeitar a ideia de inferno, mas ele quer aceitar a realidade do céu. Eu lembro que Aldo Menezes, quando ele entrou em crise com as Testemunhas de Jeová, isso ele registra no livro dele, Por que abandonei as Testemunhas de Jeová, ele entrou em conflito com o sistema doutrinário, e ele viu como as Testemunhas de Jeová produziram inúmeras doutrinas, inúmeras heresias, e aquilo transtornou a mente dele. Eu vou acreditar em quê? Né? E os Testemunhas de Jeová, eles não acreditam que existe inferno, eles são aniquilacionistas, ou seja, morreu, né? A alma virou purpurina, acabou, não existe mais. Eles não acreditam que existe inferno. E ele disse que um dia tentou cometer um suicídio, né? Ele chegou num estádio e ele pensa em se jogar e morrer, né? E aí ele diz: e se as TJs estiverem erradas também quanto ao inferno? Então, a doutrina das primícias, irmãos, ela não somente nos ensina a pensar sobre as coisas eternas, sobre a salvação de Deus, mas também sobre a realidade do juízo. Haverá uma colheita final e todo mundo vai comparecer diante de Deus. Diante de Deus não existirão exceções, desculpas ou zonas intermediárias. Então, a doutrina da ressurreição nos mostra uma coisa: nós estaremos unidos a Cristo em fé, como trigo recolhido para a vida eterna, ou nós estamos separados dele e permaneceremos separados dele, enfrentando o justo juízo. Então notem, do mesmo jeito que a doutrina da ressurreição nos traz esperança, ela também mostra que Cristo ressuscitará para um julgamento. Pessoas, os homens serão ressuscitados e também serão julgados. Isto é, irmãos, também uma oportunidade de arrependimento diante da forma como nós vivemos. E obviamente, irmãos, o Evangelho não é apenas uma boa notícia para ser admirada, mas é um chamado urgente à conversão. Nós estamos com os dias contados. Estou lendo um livro, aconselho a todos, os seus dias estão contados. Doutora Monergismo. Impressionante os primeiros capítulos, porque ele vem chamar a atenção para isso. Eu coloquei até um trecho no grupo da igreja. Nossos dias estão contados. Cada dia que vai se passando, nós estamos mais próximos de adentrar a eternidade. Ou nós vamos adentrar para a glória de Cristo, ou nós vamos adentrar para o juízo dele. Ninguém vai escapar. Todos irão ressuscitar. Todos irão se levantar do túmulo, irão ter um encontro com a eternidade, ou para viver para sempre em Cristo, ou fora dele. Então, o Evangelho não é algo a ser admirado quando se fala da graça, mas entender que ao mesmo instante há uma mensagem de juízo. Por isso, o Evangelho sempre tem um conteúdo de chamado ao arrependimento, porque Cristo diz assim: aquele que não crê em mim já está condenado. Já está condenado. Então, irmãos, se pertencemos a Cristo, às primícias da ressurreição, né, nossa vida precisa refletir essa nova realidade. Nós somos chamados para viver como um povo separado, santo, cheio de esperança. Então, quando Israel saía em direção a Jerusalém, que participava dessas festas, o Senhor estava falando que ali era um povo separado, um povo redimido, que deveria viver a santidade, que deveria viver uma nova realidade.
E é isso que nós estamos aprendendo. Nós não podemos viver de qualquer maneira, como se a graça fosse licença para o pecado. A gente não pode viver a nossa vida com esperança somente neste mundo, achando que a nossa vida deve se resumir a isso aqui. Nosso coração deve estar ansiando pela eternidade. Viver em Cristo é viver uma esperança de uma colheita, aguardando o Senhor da colheita, que Ele vai reunir todos os seus frutos. É isso que nós estamos aprendendo. Então Deus não está mandando a gente celebrar festas, mas a gente aprender e aplicar verdades espirituais. Agora deixa eu te dizer uma coisa, e aí eu estou caminhando para o final. Embora o Senhor não determine, siga um calendário judaico, mas Deus ainda nos deu uma festa para recordarmos. Não é interessante, irmãos, que quando o Senhor falou com Moisés, vá libertar o meu povo, porque eu quero que ele celebre uma festa no deserto. Não é interessante que ele chamou a adoração pública comunitária de festa? E não é interessante que o Senhor nos dá no Novo Testamento, Ele nos ordena fazermos uma coisa, onde a gente recordaria essas verdades? Que lugar? Em que momento em que Deus chama o culto de festa? E em que momento nós recordaríamos tais verdades? Qual o momento que nós recordamos tais verdades? Na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, irmãos. A ceia, ela não é opcional, nem mero símbolo religioso. Pode ver que é um chamado regular de Deus para nos lembrar de quê? Do sacrifício que nos salvou, redimiu, que nos livrou das amarras do pecado. Não é interessante isso? Que nos livrou das amarras do pecado. A Santa Ceia, irmãos, é Deus nos lembrando da nossa salvação. Nós estamos aqui celebrando ao Senhor, festejando, e no momento da Santa Ceia, Deus nos lembra da nossa salvação. Deus nos recorda da nossa salvação, ao mesmo instante em que nos examina, porque a festa dos pães asmos ou sem fermento, a ceia, ela nos chama pedagogicamente a expulsar o nosso pecado. Se eu vou no momento da Santa Ceia, estou recordando o que foi feito por mim, automaticamente eu tenho que entender, eu tenho que expulsar tudo aquilo que é contrário a este momento. Então nós não podemos partir o pão com as mãos sujas, rebeldes, sem arrependimento, porque não é um momento de indecentes, é um momento de arrependidos. Então, ela nos obriga a olhar para dentro de nós, se estamos tolerando pecados que Cristo morreu para destruir. Por isso que participar da ceia sem discernimento não aproxima de Deus, antes revela o quanto nós precisamos de arrependimento. Então a ceia faz isso, quando nós mais tarde estivermos diante dos elementos, nós temos uma mensagem clara: alguém morreu por mim, alguém pagou a minha dívida, alguém me livrou do pecado, e ao mesmo instante fala ao meu coração: se arrependa. Diante de tamanho sacrifício, não toque nesses elementos de uma forma impura, se santifique. Ao mesmo instante, irmãos, que nos consola,
Porque, assim como na festa das semanas, a Santa Ceia nos mostra que Deus providenciou um pão para nós. Não um pão que perece, mas um pão vivo que desceu dos céus. Então, quando nós então aproximamos e comemos e bebemos, nós confessamos também que a nossa vida espiritual não é sustentada pela nossa própria força, mas é pela graça contínua de Cristo. Quando nós comemos e bebemos, nós dizemos: se tudo dependesse de mim, eu estaria perdido, eu teria caído, mas é Ele que me sustenta. Assim como nos ensina a dependência. A mesa nos ensina, irmãos, a dependência diária, a dependência daquele que se entrega novamente a nós por meio da promessa do Evangelho, a confiança de que aquele que me salvou é aquele que vai me sustentar, aquele que me salvou é aquele que vai me guardar, aquele que me salvou é aquele que vai me levar até o fim, com tropeços, inúmeros tropeços, mas Ele vai me conduzir até o fim. Assim como também na Santa Ceia nossos olhos são colocados para o futuro. A Santa Ceia nos mostra, irmãos, e antecipa a grande colheita final. Cristo nos promete que nós vamos nos assentar na mesa com Ele. Então, quando nós comemos e bebemos, nós estamos ensaiando algo que vai acontecer na glória. Quando nós comemos e bebemos, nós estamos ensaiando um grande evento onde nós estaremos assentados com Cristo. Então, quando participamos da ceia, irmãos, nós proclamamos não apenas a morte, mas também a certeza de que Ele voltará. Isso, irmãos, nos confronta com o apego que temos a este mundo. A Santa Ceia, ela está dizendo: desapegue. 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 Lembre-se, você é peregrino. Você está caminhando para a terra prometida. Existe uma terra que mana leite e mel e que o Senhor vai te sustentar eternamente. Livre-se deste mundo. Então, irmãos, Israel, agora pare. Israel fazia isso algumas vezes, conforme Deus ordena. A sua igreja, Ele deu todo o domingo para lembrarmos dessas verdades. Mas sabe, a gente vem durante a semana os desafios, as lutas, os contrapontos, as circunstâncias, as dores, as perdas, tudo, todas as aflições, nossos corações encharcados de preocupações e etc. Chega o domingo, uma pausa para lembrar de todas essas verdades, para que a sujeira do mundo que nós chegamos aqui seja tirada, para que as raízes que começaram a brotar e querendo se fincar no mundo sejam cortadas, para que as nossas ideologias que por vezes começam a alimentar a nossa velha natureza começam a ser destruídas ou venham a ser destruídas. Chega o domingo, então nós recordamos todos os domingos, celebrando ao Senhor todas essas verdades. Por isso, irmãos, quem rejeita isso, a cada dia vive para o mundo. A cada dia vive para o mundo. Suga a alma, perde a esperança, vive sem razão, vive sem expectativa.
quando se depara com a morte, parece que morre junto, porque o mundo engoliu, o mundo é a realidade dele. Porque todos os domingos Deus dá um machado que corta as nossas raízes neste mundo, e nós não cortamos. Quantos hoje, com a desculpa de que é férias, estão agora, neste exato momento, profanando o dia do Senhor, em praias, em coisas que Deus não ordena? O coração dessa pessoa, ou os corações deles, onde estão? Qual a esperança que eles têm? O que é que eles querem? O que é que eles desejam? O que é que eles estão lembrando? Olha, veja, nós estamos aqui ouvindo a esperança. Agora eles estão alimentando a carne, os prazeres. Por isso, irmãos, tantos frios, tantos mortos, tantos que voltam ao pecado, tantos que abandonam o Senhor. Então, irmãos, quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor, não existe vazio. Todos os domingos nós estamos sendo lembrados de verdades tão profundas como estas. E Deus ordena ao seu povo que assim seja feito. Se quer uma aliança com Ele, Deus lhe deu uma ordem: adore-o. Não, se você é alguém que despreza a adoração, não chame Deus de seu Deus. Não chame Deus de seu Deus. E permanecer nesse padrão, irmãos, é um meio gracioso de manter os nossos corações vivos, quebrantados e apaixonados por Ele. E Ele ordena a Israel: quer fugir da idolatria, vou lhe dar um ritual de adoração. Quer desapegar deste mundo, aos prazeres deste mundo, viva para adorar ao Senhor e esteja o adorando no dia que Ele lhe convoca. Amém. Ó Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, pelas verdades do Teu reino. E o desafio é que Tuas verdades possam nos conduzir, nos orientar e fazer com que vivamos, sim, Senhor, conforme Tens ordenado. E que assim seja, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos,